Boa tarde, torcedor santista! Para você ligado no meu canal, este é o Santista Passional e hoje vamos falar dele, o monstro Ariel Holland, ou Ariel Holland, fale como quiser. Ontem, segunda-feira, dia 22, foi anunciado Ariel Holland como o novo técnico do Peixão. Mas o que isso quer dizer, meus caros ouvintes? Devemos ficar ansiosos, devemos ficar felizes com este anúncio, com essa contratação? Para desmiuçar tudo isso e muito mais, fique comigo até o final deste vídeo, no qual abordaremos os 5 pontos positivos e os 5 pontos negativos de Ariel Holland como treinador do Peixe. Quais são as vantagens de ter Ariel Holland no Santos? Quais são as desvantagens? 5 pontos positivos e 5 pontos negativos. Roda a vinheta e depois a gente vai falar de tudo isso. Pode rodar! Antes de mais nada, não deixe de dar o seu joinha e também inscreva-se no nosso canal, isso ajuda demais. Mas vamos lá, primeiro vamos começar com os pontos positivos de Ariel Holland. O jovem treinador de 60 anos, quer dizer, não é tão jovem assim no que diz respeito à sua idade, coleciona apenas 3 trabalhos como treinador. Ariel esteve à frente do Defensa e Justiça em 2015 e 2016, depois assumiu o Independiente da Argentina nos anos de 2017 e 2018 e na última temporada dirigiu a Universidade Católica. Holland venceu 2 campeonatos importantes neste curto espaço de tempo. Holland foi campeão com o Independiente no ano de 2017. Ele venceu a Copa Sul-Americana em cima do Flamengo, em pleno Maracanã. Nós nos lembramos bem desse jogo, torcedor flamenguista mais ainda. E na última temporada, Ariel Holland foi campeão chileno com a Universidade Católica. Portanto, este é o primeiro ponto positivo do treinador que nós temos que apontar. Ariel Holland é um técnico campeoníssimo e isso colocou à frente de treinadores como Fernando Diniz, que estava sendo cotado para o cargo, mas não assumiu por conta de não ser um treinador vencedor. Ariel Holland, em basicamente 4 anos de trabalho em times profissionais de futebol, já é bicampeão, já tem 2 títulos importantes, coisa que o Fernando Diniz ainda não tem. Então isso com certeza é um ponto positivo, é um treinador campeão, vencedor, e como eu disse, isso colocou ele à frente de outros treinadores, não só Fernando Diniz, mas outros também. Por exemplo, o próprio Thiago Nunes tem apenas um título aí de Copa Sul-Americana, enquanto o Holland agora já é campeão chileno, já tem um título nacional. Outro ponto positivo de Holland é a ofensividade. E a ofensividade combina com o Santos Futebol Clube. Nós sabemos que nós temos um DNA ofensivo, não adianta trazer Jair Ventura para treinar o Santos, porque o Santos é um time ofensivo e precisa preservar o seu DNA. Mas é isso, o Holland é extremamente ofensivo. Nos trabalhos anteriores, o treinador mostrou que tem uma ideia de jogo bem clara. Ele arma equipes com vocação ofensiva, que assume o protagonismo dentro ou fora de casa, então podem se acostumar com aquilo que a gente via com o Santos de Jorge Sampaoli, um Santos que joga de forma muito imponente na Vila Belmiro, mas que também joga de forma imponente fora dela, como se não houvesse amanhã. O Santos vai pra cima e não tem todo aquele respeito com os mandantes, coisa muito comum aqui no futebol brasileiro. Os treinadores brasileiros parece que saiu de casa, você tem que respeitar, tem que jogar de forma reativa, e não é isso que Ariel Holland fará. Ainda dentro deste ponto forte da ofensividade, os times de Ariel Holland sempre buscam, através de seus pontas, se infiltrar ali na defesa adversária, seja por dentro, seja por fora, sempre com o toque de bola, com essa bola circulando. Ariel Holland é um treinador que gosta da posse de bola justamente para isso, para ser ofensivo. Através da posse de bola, ele consegue a vantagem numérica. Através da saída com o goleiro lá atrás, isso é outra coisa que nós precisamos nos acostumar. Com ele não vai ter aquela coisa que a gente via antes de tiro de meta, aquela bola batida longa para disputa ali da segunda bola no meio campo. Ariel Holland gosta de um time que sai tocando a bola desde o goleiro até o homem terminal. Isso faz com que ele possa ganhar vantagem numérica e chegar com mais homens na frente, porque Holland, marque isso, sempre vai fazer com que o Santos tente chegar com mais homens na frente. Ele joga basicamente com 2
meio-campistas ofensivos ali, que se juntam ao homem terminal, que sobem junto com ele, no mesmo momento em que os pontas também sobem e os laterais acompanham os pontas. Então o Santos vai chegar com 7, 6 jogadores sempre, com muita facilidade. Os times de Ariel Holland chegam à frente com vantagem numérica. Bom, outro ponto forte de Ariel Holland, o terceiro ponto positivo, é o 4-3-3 bem postado. O 4-3-3 é um esquema tático que nós santistas estamos habituados. Nós nos acostumamos a ver o Santos jogar assim. Faz uns 10 anos que o Santos usa esse esquema, desde Dorival Júnior. Vamos relembrar o time de Dorival Júnior. O Santos de Dorival Júnior tinha um 4-3-3 bem postado, com Wesley e Paulo Henrique Ganso com a 10, o Wesley ali de 8, e o Santos tinha só o Arouca como volante. Isso deve voltar a se repetir sob o comando de Ariel Holland. Provavelmente ele deve usar um Alisson ali, com um Sandri improvisado como camisa 8 um pouco mais à frente, ao lado de um meio-campo mais criativo, como Lucas Lourenço. Realmente não temos um meio-campista hoje pronto para jogar, ele terá que achar na base essa solução. Ou, quem sabe, ele pode usar o Sandri como primeiro volante, tendo em vista que o Sandri é o substituto do Pituca, as palavras do próprio Pituca. Pituca acabou de sair do Santos e disse que Sandri é melhor que ele, né? É superior a ele. Então, o Pituca, que a gente sabe que jogava melhor de primeiro volante, quem sabe Ariel Holland não identifique no Sandri a capacidade de jogar como primeiro volante, só o Sandri, Alisson no banco, valeu? E deixa o Sandri ali acompanhado de 2 meio-campistas ofensivos de armação. Quem sabe um Sanches com a camisa 8 um pouco mais adiantado e o Lucas Lourenço do outro lado. Temos que ser criativos, só não me venha com Jean Mota. E é isso que eu espero de Ariel Holland. Enquanto não podemos contratar, vai ter que se virar. Mas é isso, 4-3-3 bem postado, um 4-3-3 de transição rápida, não é como aquele esquema que o Gesualdo utilizava, porque o 4-3-3 em si é muito fácil de utilizar. O Gesualdo usava um 4-3-3 espaçado, estático, que parou no tempo, morreu lá em 2008 quando ele foi campeão com o Porto, e não serve mais para a atualidade. O 4-3-3 que o Ariel Holland utiliza em seus trabalhos, em seus recentes trabalhos, é um 4-3-3 muito dinâmico. Então os jogadores sobem, os laterais apoiam, os meio-campistas se aproximam do homem terminal, como eu disse, e o Santos chega com muita gente, assim como também volta com bastante gente para recuperar essa bola na marcação pressão. Bom, qual é o quarto ponto positivo de Ariel Holland? O quarto ponto positivo é o trabalho com jovens. Trabalho com a base, não poderia faltar o trabalho com a base. O treinador foi contratado para o Santos nessa temporada, principalmente por conta disso. Ariel Holland, nos seus trabalhos, sempre utilizou muito a base. Na Universidade Católica, mais precisamente, nós temos sim um time que é conhecido por utilizar a base. A Universidade Católica está facilmente entre as 10 equipes da América Latina que mais utilizam jogadores de base, então ele contou com isso também, e ele vai achar isso no Santos, porque já é um time que tem uma cultura de utilizar jogadores de base, mas também temos que ressaltar que o trabalho dele no Independente foi um trabalho surpreendente, porque ele usou a base em um time que não tinha esse costume. O Independente era um time que estava quebrado, não podia se dar o luxo de contratar, ele chegou lá, utilizou os jogadores da base para levar o Independente até o título da Sul-Americana, e é isso, em 2 trabalhos em que ele foi campeão, ele utilizou muito jovens da base, seja um time em que a base é constantemente usada como na equipe da Universidade Católica, ou até mesmo no Independente, que tem sempre aquela cobrança da torcida, dos Barra Bravas. É um time que parece o Santos, né? Um time que no passado tem muita história, o time que tem mais história na Argentina, atualmente vem encontrando uns probleminhas. Ariel Holland encontrou a base como solução no Independente também e vai fazer isso no Santos. As palavras de Ariel Holland, quando chegou ao Santos na data de ontem, são essas: confio plenamente que vamos entregar um bom resultado para a torcida, com mentalidade ofensiva e utilização de jogadores mais novos. Estes serão aproveitados com os mais experientes. Olha só isso, torcedor santista. Ariel Holland então já está falando que vai usar a base, podem se preparar. Mas vamos passar então ao quinto e último ponto positivo de Ariel Holland: bom relacionamento. Ariel Holland é conhecido como um cara sorridente. Todas as fotos em que ele foi fotografado de surpresa, ele está sempre sorrindo. A colunista Anita Efraim, do Diário do Peixe, foi uma das primeiras que deram a notícia, a primeira pessoa que eu via dar a notícia de que Ariel Holland estava se aproximando do Santos. Ela tirou uma foto dele, ela mora no Chile, ela tirou uma foto dele meio que surpresa no embarque lá no aeroporto, e ele estava sorrindo para a foto. Então é um cara que você vê que tem um bom relacionamento com a imprensa, tem um bom trato com jornalistas,
e com os jogadores. E o Santos precisava disso, porque o Santos vem de uma gestão de um paizão. O Cuca foi um paizão para o elenco, e o Santos não podia migrar de um paizão para um Thiago Nunes, que é um coronel. Então, a chegada de um cara que tem um bom relacionamento com os jogadores, teve bom relacionamento, na maioria dos casos, por onde passou, então também é outro ponto positivo, porque o Santos precisa agora de calma. Andrés Rueda precisa trabalhar em paz e não precisa de uma pessoa chata no seu ouvido como Jorge Sampaoli, todo o tempo ali criticando e falando de tudo que está errado no time, porque nós sabemos o que está errado no time. Então, bom relacionamento é fundamental. Agora, uma rápida passada pelos pontos negativos, porque eu não quero deixar os santistas pessimistas, não quero deixar vocês, meus ouvintes pessimistas, temos que ficar felizes com essa contratação. Mas sim, ele tem pontos negativos como qualquer profissional. Segunda temporada no Independente. A primeira temporada no Independente de 2017 foi muito boa. Ele fez um trabalho com jovens, foi campeão da Sul-Americana usando a base, e isso não se repetiu em 2018. Em 2018, eles até nos eliminaram nas oitavas de final da Libertadores, naquele jogo que teve o fatídico caso Carlos Sanches. E nas quartas de final eles foram presa fácil, eles caíram na Libertadores, não tiveram um ano bom, por isso que ele acabou saindo um tempo depois, justamente porque ele se perdeu ali no comando do time. Ele parou de usar jogadores jovens e começou a requerer aí contratações de nomes de peso, né, de jogadores conhecidos, jogadores de outros clubes, e aí que ele se perdeu. Torcemos para que ele não repita e não faça isso no Santos, porque ele não pode fazer. Então ele está chegando no Peixe, sabendo do que ele vai encontrar, ele tem que fazer o feijão com arroz e utilizar a base. Outro ponto negativo, bom, eu diria que todos os pontos negativos que eu apontar aqui, eles vão em contramão com os pontos positivos. Então, eu falei que ele, dentre os pontos positivos, estava que ele utiliza jogadores da base. Agora, ponto negativo, eu acabei de falar da segunda temporada no Independente que ele teve e não utilizou a base. E aí ele se perdeu. Então, o primeiro ponto negativo é a não utilização da base na segunda temporada de Independente. É um ponto negativo, temos que ficar de olho, ele não pode repetir isso no Santos. O segundo ponto negativo é o mau relacionamento que ele teve na saída do Independente. Ele arrumou problema, confusão com os Barra Bravas. A torcida do Independente é uma torcida complicada, uma das torcidas mais violentas da Argentina, então dá para entender porque ele teve esse problema, mas ele também teve problemas com alguns jogadores, segundo o Flávio Verona, que é um colunista do jornal Olé, um colunista muito bom, por sinal. Ele teve problema com jogadores, ele não pode ter problema com jogadores do Santos, porque o Santos atual não permite isso. Por isso nós não trouxemos o Thiago Nunes. Outro ponto negativo, o terceiro ponto negativo, estou me confundindo aqui, é o seguinte, ele não muda a escalação. Isso é outra informação que nós colhemos, nós averiguamos através de consulta em diversos sites especializados. Ele não muda a escalação, ele ama o 4-3-3 dele, ele não altera esse esquema por nada, não se adapta às equipes, as equipes têm que se adaptar a ele. Desde que isso seja muito bem feito, eu gosto. Porém, não pode ser uma coisa igual o Gesualdo. Como eu já falei do Gesualdo aqui, o Gesualdo fazia aquele 4-3-3 horrível e não mudava por nada. Não mudava por nada. Então, assim, a gente espera que dê certo, mas as informações que nós temos é que ele não vai mudar o esquema. Ele prefere mudar jogador de posição do que mudar o esquema. Mas é isso aí, vamos ver. Quarto ponto negativo, nacionalidade. Por que eu falo nacionalidade? Eu não sou parte da imprensa marrom, desses caras que ficam problematizando o fato de que treinadores estrangeiros estão vindo ao Brasil. Porque esses caras estão vindo ao Brasil justamente para modernizar o nosso país, que parou no tempo, né? Com esses treinadores dinossauros aí que pararam de estudar simplesmente. Então, eu sou muito a favor de treinadores estrangeiros no Brasil. Porém, a nacionalidade aqui é algo que pode atrapalhar no sentido de que ele não é um cara que está acostumado com times devendo salários. Então, isso vai acontecer provavelmente até o meio do ano. O Andrés Rueda já avisou a equipe que provavelmente os meses terão mais de 30 dias até o meio do ano. Lá no meio do ano o Santos espera, né, regularizar a situação e ficar um pouco melhor, mas enquanto isso ele vai ter que se adaptar ao Brasil. Ele é argentino, ele é de outra nacionalidade, ele não está acostumado a ver essa bagunça do futebol brasileiro, ele vai ter que se adaptar a essas circunstâncias. Por que o Cuca foi tão importante no ano de 2020 agora? Porque o Cuca, treinador brasileiro, é boleiro, fala a língua da bola. Se você trouxesse um Sampaoli, se você trouxesse qualquer estrangeiro para treinar o Santos nessa temporada, com transfer ban, você poder contratar, devendo salário, qual cara seguraria o rojão? Qual cara olharia para os jogadores e falaria assim, calma, eles não estão pagando salário, mas calma, joga, faz o teu. Não. Um argentino, um São Paulo, o cara não vai entender.
Mas como assim não tá pagando salário? Então não tem que jogar, então vamos fazer greve? Não tá pagando salário? Nunca vi isso. Então assim, o Ariel Holland não sabe, por mais que ele diga que que o Santos avisou tudo, que ele tá ciente de tudo que ele vai encontrar aqui, quem sabe ele não acha ali alguma coisa que ele realmente não esteja acostumado, que não seja da cultura dele, e por conta da nacionalidade, né, por conta dele ter uma outra vivência, ele pode acabar se espantando aí com a bagunça que é o nosso futebol brasileiro. Isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer porque nós temos Andrés Rueda, Walter Schalke, José Renato Quaresma e vários homens competentes na nova gestão do Santos Futebol Clube. O último ponto negativo. O último ponto negativo tem a ver com os jogos que eu observei, que eu assisti da Universidade Católica. Diego Buonanotte, um jogador que todo mundo sabe que é meio campista, que é um meio campista criativo, né? Deveria ser ali o camisa 10. Ariel Holland decidiu que ele era ponta, decidiu que ele era extremo e colocou ele para jogar de ponta na equipe da Universidade Católica. Nos jogos que eu vi, os comentaristas sempre reiteravam que esse jogador era meio campista e que ele não deveria jogar na ponta. O treinador jamais ouviu esses comentaristas e manteve suas convicções até o final. Esperamos que, por favor, pelo amor de Deus, que isso não ocorra com Jefferson Soteldo, porque é um jogador que deve jogar como extremo, é lá onde ele rende melhor, mas na seleção venezuelana, vira e mexe, colocam ele de meio campista, de camisa 10. Soteldo não é camisa 10, Cuca fazia isso com ele, a gente não gostava, via que não dava certo. Espero que Ariel Holland não insista em Soteldo como camisa 10, estou adiantando aqui, isso pode vir a acontecer. Soteldo é ponta. Vamos ver se Ariel Holland, aqui no Santos, tem o coração tocado pelo Alvinegro de Vila Belmiro e acaba, né, dando uma flexibilizada em alguns dos seus conceitos e mude quando tiver que mudar, para que ele não seja tão cabeça dura, tão assim como ele era lá na Universidade Católica. O Buonanotte é ponta e vai jogar de ponta. Não. Vamos lá, Holland, nós te amamos já, estamos ansiosos, mas também você tem que ajudar. Ajuda a te ajudar. Este foi o Santista Passional. O vídeo já está ficando longo, eu vou encerrar por aqui. Muitas e muitas informações. Compartilhe com seu amigo Santista. Não deixe de compartilhar com seu amigo Santista. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir. E vamos que vamos. O Santos é grande demais e o nosso canal vai falar de Santos sempre. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. O programa de hoje foi maravilhoso.